Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BombaCast. Eu sou o professor Cristóvão. Eu sou o professor Lucas. E nós estamos aqui com o também professor André Luiz. Galera, é muito importante. Esse recado que eu vou dar aqui é importante pra caramba. Aplique esse canal no seu amigo. Aqui, ó, estudos apontam que quem se inscreve e segue o canal do BombaCast tem 30% de mais possibilidades de conseguir, ó, aquele shape dos sonhos. Então aplica nele. É isso aí, galera. Nós estamos aqui com o professor André, que vai falar um pouco agora sobre a vida e a carreira dele. Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui, né? Estar compartilhando, fazendo essa troca de saberes, né? E podendo estar mostrando um pouquinho do meu trabalho, o que a gente faz, né? Então, comecei a minha... Na verdade, eu entrei na educação física porque desde novinho eu sempre tive esse tino para fazer esporte, né? Então, quando eu era mais novo, eu joguei bola, depois eu entrei para ginástica olímpica, e aí comecei a fazer o treino de musculação, comecei a dançar. Então, a atividade física sempre esteve muito presente na minha vida, né? Eu lembro, gente. Tá, só um adendo aqui. Eu cresci com esse menino. Esse menino dança forró pra caramba. Mais ou menos, a gente arranha alguma coisinha. Era vergonhoso, cara. A gente tentando aprender e o cara dando aquele gás no forró. E aí você via a facilidade que o cara tinha, velho, de dançar forró, velho. É aquele famoso pé de valsa. Não, ele dançava muito, velho. Ele dançava muito. Prossiga. Então, e aí... entrei na faculdade, né? E quando eu entrei na faculdade, eu tinha um pensamento dessa questão fitness, né? Era muito voltado para a questão da musculação. E eu tive a oportunidade de começar a estagiar no programa Academia da Cidade, que é pela prefeitura, né? Como é que é esse projeto? Então, esse projeto é um projeto que ele visa trazer qualidade de vida e bem-estar para as pessoas, né? O que estava acontecendo? Os centros de saúde estavam ficando muito lotados. E aí a prefeitura montou um projeto piloto, que esse projeto já existia em outros estados do Brasil. Uhum. E o projeto chama Academia da Cidade. Esse projeto é vinculado a um centro de saúde, geralmente de periferia. E aí, depois que a academia estava nesse espaço, onde se não me engano, o nome do centro de saúde era Mariano de Abreu. E depois de 2 meses que essa academia estava nesse espaço, nesse aglomerado, caiu, se não me engano, 30% dos atendimentos com relação ao centro de saúde. Olha, e aí, maravilha. depois de 6 meses, caiu 50%. Então, eles começou a desafogar o centro de saúde, né? E aí, a prefeitura começou a perceber o tanto que a atividade física era benéfica para as pessoas, né? E um experimento social, né, velho? Sim. Só que na prática ali, ó. Você mesmo foi um agente, então, que você viu isso acontecer, velho. Sim. Então, assim, esse programa, o projeto piloto, foi em 2005, começou a dar muito certo. E aí eu tive a oportunidade de entrar em 2008. Então, desde lá para cá, eu estagiei nesse programa durante 2 anos, de 2008 a 2010. Por coincidência, em 2010 era a época que eu estava formando. Então, eles já me contrataram como professor, né? E aí, estou nesse programa até hoje. Eu lembrei aqui uma passagem de um aluno, que era um aluno de personal meu, eu fiquei 5 anos com ele, e hoje ele é aluno do Lucas. O nome dele é Wilton. Ah, o grandioso Wilton. Um dia ele chegou perto de mim e falou assim: Cris, eu tirei o meu nome da lista de lazer, que era a parte física, né, o treinamento de musculação, e passei para a área de saúde. Eu nunca mais vou parar de fazer exercício. Aí eu fiquei naquela, porque até então você precisa tomar uns trancos assim para você entender certas coisas, né? Uhum. Eu falei: ô Wilton, como assim, velho? Explica isso aí. O que significa tirar da planilha de lazer? Mas atividade física é saúde. Aí ela: pra você. Quem acha isso é você, que é o profissional de educação física, que sabe disso. Eu só entendi isso agora que o médico lavou minha cara e falou comigo: para me descer meu colesterol, eu tenho que fazer exercício. Para outras doenças não me pegarem, eu tenho que fazer exercício. E a disposição que eu tô para trabalhar é uma coisa absurda. E aí cai muito nisso que você falou. Muita gente não tem essa noção
que a atividade física vai diminuir a quantidade de remédio, vai diminuir as idas aos postos, né, aos prontos atendimentos. Isso é uma coisa fantástica, velho. Sim, na verdade, o que acontece? O que eu vejo é que as pessoas sentem muita falta dessa questão social também, né? E aí a socialização dentro da academia é muito forte, porque é o lugar onde as pessoas se encontram. Às vezes a pessoa nem tem uma necessidade física, mas ela tem uma necessidade de um abraço. Ela tem uma necessidade de uma conversa, de um olhar, de um simples gesto. Então, essa questão social também de socialização é muito forte. E é claro, né? É comprovado cientificamente o tanto que a atividade física, a pessoa se beneficia fazendo atividade física, né? Sim. Então, hoje eu tenho esse conceito, assim, que fazer exercício tem que ser um hábito de vida. Igual a gente tem um hábito de escovar o dente, a gente tem um hábito de tomar banho, né? Então, assim, o exercício, ele tem que ser um hábito de vida, ele tem que ser praticado todos os dias. Mas aí vem um adendo. Exercício de força, você fazer força, você não precisa de fazer todos os dias. Né? Mas você tem que se movimentar conscientemente todos os dias. O corpo ele é feito pro movimento. Exato. Ficar com ele sentado, parado o dia inteiro é prejudicial. Sim, né? Sim. E assim, se a gente for olhar, todo ser vivo precisa de se movimentar. Se você olhar uma ameba no microscópio e ela estiver viva, ela vai mexer. Ela vai mexer. Você vai saber. E é engraçado que ela vai mexer constantemente. E outra, o movimento sempre traz movimento. Sim. Só de ficar parado, você sempre vai estar denegrindo, vai acabar com o seu corpo, por fazer nada. Então, antes, vamos fazer pelo menos que seja um pouco da atividade física, porque vai acabar te ajudando. Melhor fazer um pouco do que não fazer nada. Sim, sim. E é um pouquinho todos os dias, né? Assim, pelo menos na minha prática pessoal, eu procuro fazer um treino de força pelo menos 3 vezes por semana, assim. No mínimo 2 vezes por semana. No mínimo 2 vezes, porque tem toda uma questão fisiológica, né? De adaptação. Então, assim, se você fica muito tempo sem fazer também, o que você progrediu acaba regredindo muito rápido, né? Então, tem que ter uma regularidade. Então, pelo menos, exercício de força, você fazer força pelo menos 2 vezes por semana. E os outros dias se movimentar conscientemente. E aí, essa movimentação pode ser o que você se propõe a fazer. Às vezes é dançar, às vezes é correr, às vezes é fazer qualquer outro tipo de atividade que exige que você pense para você fazer. E isso até aumenta a experiência motora do indivíduo, né? Sim. Tem uma pesquisa muito bacana no Minas, que alguns atletas já até saíram desses estudos, né? Eles colocam garotos para cada semana estar fazendo uma modalidade diferente. Legal. Isso, se eu não me engano, tem muito tempo, eu não lembro mais as idades. Dos 7 aos 10 anos. Aí dos 10 aos 12 já vai refinando, até que uma hora ele vai especializar em uma. E aí, esses garotos, eles pegam toda aquela experiência motora dos outros esportes e acabam canalizando para aquele em que ela vai ser especialista. Então, é muito importante que o atleta, que ele tenha experiência motora de outras modalidades. Só fazendo um gancho, né? Que você tá falando, lógico, com o contexto de saúde. E a gente está levando mais, eu estou levando mais para uma área mais especializada. Que não deixa de ser saúde. Que não deixa de ser saúde. Sim. Mas continue, cara. Continue. Então, e aí, durante essa experiência... Durante a faculdade, eu tive muitas experiências em várias vertentes da educação física. Então, eu trabalhei em hotel fazenda, trabalhei na Secretaria de Esportes. E aí, na Secretaria de Esportes, eu trabalhava com grupos específicos. Então, eu tinha um grupo de mulheres que tinha um perfil depressivo, um perfil de abuso. Então, eu trabalhava a dança com elas, a expressão corporal com elas. Eu tive um grupo de caminhada de idosos. Trabalhei nas creches, trabalhei nos centros onde acolhe os adolescentes nas periferias para que eles não fiquem na rua, né? Então... Cara, que trabalho bonito, velho. Então eu tive muita experiência, assim, em várias vertentes. Eu trabalhei em escola, que é algo que eu não tenho perfil para trabalhar. Eu te entendo muito bem. Não tenho perfil para trabalhar em escola. Você pega uma peste igual esse menino aqui do meu lado. Eu te entendo. Sabe qual que é o mais legal? Eu iniciei a minha faculdade porque, por ser professor de capoeira, eu gostava muito de dar aula para criança. Meu grupo, ele é especializado em criança. Aí eu pensava, vou dar aula de capoeira para criança, vou fazer um trabalho absurdo. Só foi começar um projeto escola aberta.
acabou. Eu perdi a sanidade total pra poder cuidar de criança. Não dá certo, pelo menos comigo. É uma frase que você sempre fala. A quinta série que habita em mim salda a quinta série que habita em você. A quinta série que habita em mim salda a quinta série que habita em você. É isso mesmo. Eu vejo assim, porque é muito de perfil mesmo, né? Por exemplo, lá na academia da cidade, a gente tem que ter um perfil, o profissional ele tem que ter um perfil para saber lidar com a comunidade. Isso. Que é diferente de uma academia convencional de bairro. Entende? Então, assim, as pessoas não têm essa vivência motora, não têm essa vivência de atividade, sabe? Então, chegam lá, tipo assim, e aí com muitos problemas. Muitos problemas. Então, assim, e o nosso corpo, ele somatiza, né? Então, a pessoa chega lá com um monte de doença crônica, um monte de problema, e tudo somatizado pela vivência que ela teve de vida, né? De abuso, de sofrimento. Então, a grande maioria dos nossos alunos lá são mulheres, né? Idosas. E eu vejo a dificuldade que as pessoas têm de poder se libertar. Mas se insistir um pouquinho, se liberta. Sempre se liberta. Sim. Então, e aí, durante todo esse projeto, né? Durante todo esse trabalho, eu, em 2019, conheci uma modalidade que chama Flow. Né? Tava doido pra chegar nessa parte. Essa era a melhor parte, a gente esperou a semana inteira. Então, eu sempre fui da musculação, né? E eu tinha pra mim, eu gostava só disso, porque eu não tive outras experiências com relação a essa questão de uma atividade física mais profunda, né? Uhum. Eu comecei a fazer a capoeira, mas essa questão do fitness era mais com relação à musculação. E aí, em 2019, eu tive a oportunidade de conhecer essa modalidade do Flow, né? E, assim, foi uma luz no túnel para mim, assim, porque me abriu muito a visão sobre muitas coisas, sabe? E a modalidade... Então, vamos falar sobre a modalidade, né? O que é o Flow? Conta A pra galera gente. quer saber, velho. E eu também. Então. Lógico, né? Eu quero saber com a visão de uma pessoa que é praticante, que dá aula, que insere isso na vida dela. O flow, a palavra flow em inglês, que significa fluir, significa fluidez, né? Uhum. O flow é um conceito que foi desenvolvido por um psicólogo que chama Mihaly. Uhum. Ele trabalha na linha da psicologia positiva e ele se dedicou a estudar sobre o sentimento da felicidade. Cara, tipo assim, velho. Tô só pegando um gancho do que você já falou pra mim aqui agora. Você estava trabalhando com pessoas que somatizam tudo e cai numa junção da atividade física com psicologia, velho. Tipo assim, Exato. parece que a vida tava te levando para um caminho realmente para você poder ajudar as pessoas em vários campos de batalha, assim. Sim, e é isso, é me ajudar e ajudar as pessoas, né? Cara, que fantástico. É porque quando amplia a minha visão e quando amplia o meu repertório, de toda forma me faz ter uma evolução, né? Então, automaticamente me ajuda primeiramente, porque a gente se ajuda primeiramente para poder ter condição de ajudar as outras pessoas, né? Sim. E aí eu caí de cabeça no flow, assim, então... voltando, né? Falando sobre... É porque a gente vai engraçado que buscando. vai buscando, vai viajando em todas as vertentes, aí depois junta. Mas é um assunto fantástico. Não, demais. Caramba, eu tô aqui, eu tô olhando e tô falando assim, meu Deus. Sim. Assim, eu sou suspeito para falar porque eu fiquei apaixonado com a metodologia, né? Então, o flow, ele é difundido em muitas áreas. Na engenharia, na psicologia e dentro do treinamento também. Então, o que acontece? Como que a gente entra em flow? O flow é quando você se propõe a fazer alguma coisa e você fica imerso naquela tarefa que você se propôs a fazer. Como se fosse o que eles diziam de entrar em fluxo. Exato. Quando você entra em fluxo e você não percebe mais nada, você só tá concentrado naquilo ali. Exatamente. E tem como a gente entrar em flow, porque o flow é estar no momento presente, é estar no aqui e agora, né? Então, vamos supor, quando você tá brincando com seu filho, você entra em flow, você pode estar jogando um videogame, por exemplo. Então, tipo assim, tá só você e o videogame ali. Você não tem vontade de fazer xixi, você não tem vontade de comer nada. Você fica imerso. Você e aquela tarefa é a mesma coisa, né? Então, tem como a gente entrar em flow e fazendo várias coisas. Qualquer coisa, né? Lendo,
estudando. E olha pra você ver, eu imaginava, né, na minha carreira esportiva, eu fui entender que eu entrava num estado parecido, ou às vezes é a mesma coisa, durante os jogos. Tem jogo que eu não percebia nada. O ginásio lotado, jogo de TV, e as coisas iam fluindo, e iam acontecendo numa velocidade que quando, pum, passava, você piscava o olho, o jogo acabou. Você só lembra de flash. E você não lembra do que você fez. Exatamente. Você não lembra. É uma coisa fantástica. O tempo fica atemporal, né? A gente perde a noção do tempo quando a gente entra em flow, né? E o que é legal? Trazendo o flow para o treinamento, para a atividade física, né? Então, é uma movimentação humana. Eu utilizo padrão de movimento humano. O que é isso? São movimentos que a gente já nasce sabendo fazer, como empurrar, puxar, agarrar, saltar, rolar. Como se fosse as bases do fundamento do treinamento funcional. Sim, só que são padrões de movimento humano porque a gente já nasce sabendo isso. E aí eu vi isso na minha menina, na minha nenenzinha de 3 anos, né? Que é linda, viu, gente? Isis é maravilhosa. Eu sou suspeito pra falar, né? Ela é muito linda. Recomendo vocês entrarem no perfil do Instagram dele e dar uma olhadinha, que ela é linda. Tem muito conteúdo bom. Eu não queria falar não, mas ela se parece muito comigo, sabe? Mas menos essa parte, tá? Ela é a versão que deu certo, viu, gente? A versão 2.0. A versão que deu certo. Então, assim, pode parecer, mas é a versão boa, a versão bonita. Então, assim, alguns movimentos que... de cócoras, movimentos de rolar, movimentos de puxar, tudo que eu não preciso de ensinar para ela, que ela já faz. Ela já sabe. Exato. Hoje, eu aplico isso para as pessoas que eu dou aula. Porque o que acontece? Depois que a gente cresce, a gente para de colocar a mão no chão, a gente para de ter esse contato com o chão. Isso é verdade. E Isso aí, é muito verdade. quando a gente cresce e a gente trupica, por exemplo, a gente trupica ou acontece alguma coisa que a gente vai cair no chão, geralmente a gente se esborracha. Por quê? Porque a gente perdeu essa intimidade com o chão. Então o flow ele traz esse resgate também. Isso é muito legal com relação aos idosos, porque o idoso quando ele cai, ele se esborracha e machuca, né? Então ele tem principalmente quem tem algum tipo de comorbidade, né? Sim. De osteoporose, algum problema articular. Então assim, a chance dele se machucar muito é grande. É muito maior, né? Então, ele começa a resgatar essa funcionalidade, né? E no flow, a gente utiliza o peso do corpo para poder gerar força. Que bacana, cara. E tem muitos idosos que te procuram? Então, lá na academia da cidade, que é o programa da prefeitura onde eu trabalho... Você consegue inserir isso lá? Eu consigo inserir isso lá, exato. E eu vi, assim, o tanto que as pessoas começaram a evoluir, tanto fisicamente quanto mentalmente. Porque muitas pessoas que iam para lá que eram esquecidas, que ficavam meio que vagando, assim, pelo fato que hoje em dia a gente fica muito... não é um ritmo, num vício, assim, numa rotina. Fica no automático. Exato, fica no automático. Então você acaba que não para pensar, não para se perceber, né? Entendi. E o flow traz esse resgate. Você acha que isso mexe um pouco com a cognição da pessoa? Com certeza mexe. Cara, que fantástico Com certeza isso, mexe. Com certeza. Lá, então, eu trabalho com essa questão dos padrões de movimento humano, né? Então, que é um sistema integrado, difere um pouco da musculação, porque a musculação é segmentada. É mecânico também, né? Exato. É Então, mesma... assim, e aí, no flow, a gente faz essa movimentação em vários ângulos, em vários eixos, em vários planos diferentes. Que a gente sobe, a gente desce. Então, assim, cria um repertório motor muito grande, né? Isso é muito bom porque, até mesmo no caso idosos, eles aprendem a cair e, se caso aconteça, não machucam. Exato, eles sabem como cair. Se machucar, vai machucar muito menos. Menos, né? Muito menos. Porque pode acontecer, a gente pode cair, machucar, né? Mas quando você tem essa experiência, você tem esse repertório, fica mais fácil de você lidar com esse tipo de situação, né? Então, bacana, é muito legal, assim, é muito legal. Eu vejo o empoderamento que as pessoas estão tendo, sabe? Depois, quem tiver oportunidade, entra lá no meu Instagram, que tem muito depoimento da galera falando
como que ela está se sentindo agora, né? E aí é engraçado porque tem uns depoimentos que as pessoas trazem, até as evangélicas falando comigo. Teve um depoimento de uma evangélica que ela falou comigo assim: professor, eu amo o flow e eu trago todos esses movimentos para a minha vida. Por exemplo, hoje eu tô namorando muito melhor, eu consigo legal. é muito legal. Ela falou, eu consigo me mexer muito mais agora na hora de namorar. Então, Que assim, bacana, melhora a qualidade de vida das pessoas, né? Sim. Sim, o engraçado é que elas se sentem conectadas. Porque, pelo que eu vejo, muita galera se sente assim, voada, fora de conexão. Então, isso faz com que você consiga puxar eles para pelo menos um meio que eles conseguem interagir. Porque eu vejo muito isso, muito idoso. Inclusive, eu tenho uma tia que ela fica muito na dela, muito reservada. A gente tenta entrar em contato, ela começa a falar um pouco, mas depois reserva novamente. E eu acho isso muito interessante porque dá para poder resgatar um pouco. Inclusive aquilo que você falou. Devido à carga que ele tem do dia a dia, passar dos anos, essas vivências, ela consegue resgatar aos poucos através disso. Pega uma pessoa que vai ajudar, inclusive ela vai ter uma melhora na parte psicológica, parte física, que eu acho surreal. E, pelo meu ver, é muito bacana isso, velho. Sim. Muito bom. O que eu tento trazer nas minhas aulas, né? Porque também eu trago muito com relação à minha experiência de vida, né? Então, eu consigo trazer um repertório muito maior para que a pessoa possa se difundir, evoluir com mais propriedade. Então, dentro da minha aula, o que eu faço? Eu inicio a minha aula com uma meditação, com o Mindfulness, né? O Mindfulness é uma meditação aqui do Ocidente. E o Mindfulness, ele serve para fazer isso, trazer uma atenção plena, né? Então, a pessoa começar a se perceber. Então, no início da aula, eu inicio com essa meditação. E aí, é uma meditação guiada que eu faço. Então, eu procuro trazer a pessoa para ela começar a sentir como que está o ritmo do coraçãozinho dela, como que está a temperatura do corpo dela, né? O que ela está ouvindo além da minha voz, além da música que está tocando, né? Então, assim, Nossa, que legal. para ela trazer realmente essa percepção, porque a gente, no nosso dia a dia, não para se perceber. Não para. Não para se perceber, porque é muita correria, né? O mundo faz com que a gente corra, né? E a gente entra nesse fluxo sem perceber. E o tempo vai passando, né? O Exato. tempo passa, quando você vê, é natural você escutar o pessoal falando assim, nossa, o ano voou. Virar uma corrida dos ratos. O ano voou. Mas por que o ano voou? Porque a pessoa entrou no automático ali e não percebe nada à volta dela, não percebe ela mesma. Sim, sim. Então, dentro das minhas aulas, eu procuro trazer, no início da aula, eu procuro fazer essa meditação. E aí, depois que eu faço essa meditação, que a pessoa acalma o cérebro dela, porque quando o copo está vazio, fica fácil de encher, né? Se ele já estiver cheio, não entra mais informação. Então, ela fica com muita dificuldade para aprender. E aí, me ministro a aula, geralmente eu faço em blocos. Então, eu coloco, geralmente, 2 movimentos por bloco. E aí eu posso fazer até 3 blocos, ficam 6 movimentos. E geralmente os movimentos, eles são unilaterais. Então a pessoa faz de um lado e depois ela faz do outro. E aí para trabalhar exatamente os 2 lados do nosso cérebro, porque a gente tem uma tendência para um lado só, né? Então, após essa prática, faço os movimentos, faço a união dos movimentos e aí antes de eu soltar o flow, eu faço o que a gente chama de ease mental, que é a pessoa se imaginar fazendo os movimentos. Então, ela já aprendeu a fazer os movimentos, ela para durante 1 minuto, pensa nela mesma fazendo os movimentos, porque o pensamento ele se materializa. Então, ela já fez aquele repertório todo fisicamente, agora ela pensou nele, e aí eu solto o flow para a pessoa fazer os movimentos. E aí geralmente assim, o flow ele varia muito, depende do objetivo. Eu posso colocar um flow de força, eu posso colocar um flow que é cognitivo, eu posso colocar um flow só de flexibilidade, eu posso colocar um flow, por exemplo, específico para ciclista, para corredor, entende? Bacana. Então, assim, eu tenho inúmeras possibilidades de montar esse flow de acordo com a necessidade da pessoa ou da turma, né?
E aí... Isso aí você tem que ter essa sensibilidade de sentir também. Exato. E você conversa com o pessoal, você vai sentindo mais ali pela sua vivência Sim. mesmo. Então, o que eu faço, né? Lá na academia eu tenho a oportunidade de estar com eles 3 vezes por semana. Então, durante o plano de aula, a gente tem um plano de aula que dura 2 meses. E aí, eles têm 2 aulas, são 3 aulas. 2 aulas de força e uma aula motivacional que eu posso colocar o que eu quiser. Se quiser. E aí, geralmente, a gente coloca ou step, ou coloca um axé, ou coloca um forró, coloca alguma coisa que é motivacional. Né? Voltou no forró. Para, gente! E aí, eu tô incrementando o flow, são 2 professores, né? E aí a outra professora dá aula de yoga. Então a gente reveza os dias da semana. Então quando o meu dia de dar um motivacional, eu tô aplicando o flow, né? Porque eu tô vendo que a galera tá gostando muito, muito. Então, durante esses 2 meses do plano de aula, eu coloco movimentos para eles começarem a se familiarizar. Porque a gente monta o plano de aula de acordo com a necessidade da turma. Então, a grande maioria das pessoas está com dor lombar. Ou então, a grande maioria das pessoas está com o ombro doendo. Então, a gente tenta mesclar e fazer uma união para que todos possam ser beneficiados. E aí, em cima disso, eu coloco alguns movimentos que quando eu vou montar o flow, eu posso colocar, vamos supor, 6 movimentos em ordens diferentes, completamente diferentes. Exato, conexões completamente diferentes. Então, assim, não fica o mesmo flow, mas mesmo movimentos, entende? Entendi. Sim. Então, fica bem legal e aí dá pra diversificar, assim. Você tem um leque na mão infinito. Infinito, exato. Você infinito. consegue variar de uma forma que a galera não vai conseguir perceber que são os mesmos movimentos. Exato. E o que é legal? Porque se a pessoa aprende, ela só aprende através da repetição. Né? Então tem que repetir, até aquilo se consolidar, né? Até Aquele virar. caminho cerebral ficar perfeito. Exatamente. Então, a gente repete de formas diferentes. E aí, quando a pessoa se propõe a fazer, ela tem uma facilidade maior. E aí, o flow, para chegar no estado de flow, a tarefa, ela não pode ser muito difícil, porque senão a pessoa desanima, né? Ela vê que ela não vai conseguir, mas ela também não pode ser muito fácil, porque senão a pessoa fica sem estímulo. Então, ele tem que ter um pequeno desafio ali, onde a pessoa sente que ela está sendo desafiada, sente que não é uma coisa fácil, mas também que não é uma coisa impossível. E nesse momento, quando ela consegue vencer esses desafios, ela começa a entrar nesse estado de flow. Por quê? Para ela vencer o desafio, ela precisa de prestar atenção. Ela precisa de prestar atenção no que ela está fazendo, né? Que é diferente, por exemplo, quando na musculação, por exemplo, que ele pode estar pensando em qualquer outra coisa que o gesto dele ali vai ser o mesmo. Exato. Então, como tem essa união de movimentos, ela precisa de prestar atenção. E aí, é nesse foco, nessa concentração, que ela começa a entrar no estado de flow. Então, olha que legal. O flow, ele agrega todas as capacidades físicas que um treinamento traz, que é mobilidade, força, flexibilidade, equilíbrio. Quando a gente está fazendo atividade física, já tem essa liberação hormonal de endorfina, de serotonina. Sim. Então, imagina a pessoa tendo toda essa sensação, juntando com esse estado de flow e ficando forte ao mesmo tempo. Ou emagrecendo ao mesmo tempo. Ou ela definindo ao mesmo tempo. Que isso? Entende? Então, tipo assim, é uma explosão. É muito legal. É fácil entrar no estado de flow? Não, não é fácil, não porque mas é prática. É uma coisa o que você treinável, falou. Tem que treinar. Faz, repetição, Exato. repetição. Mas, galera, a primeira vez que eu entrei no estado de flow foi muito legal! Foi muito legal. Eu vou falar pra vocês... Descreve pra gente, velho. Porque, literalmente, Pois só é. quem entrou em estado de flow Dá pra saber. consegue saber. O pessoal já entrou, eu já entrei, você já entrou. Sim. Então, quem não entrou, que precisa de ter um pouco mais dessa parte mais palpável. Como que é estar no estado de flow? Descreve isso aí, velho. Então, estar no estado de flow é exatamente isso que a gente estava falando. Você não vê o tempo passar, né? A sensação que eu tinha... que o meu ki,
ele tava se elevando. Sabe o Goku? Quando Sei. quando ele faz... como que é o nome? Jake Ele faz Dama. o Super Saiyajin, que ele vai virar sei. um Super Saiyajin, né? Então, é exatamente aquele tipo de sensação que eu tenho, porque a derme, ela fica pulando, fica saltitando. Parece que tem uma energia por fora de você. E assim, realmente, não tem mais ninguém ali, não existe mais nada. É só você e aquela tarefa que você está se propondo a fazer. E é legal porque quando eu entrei no estado de flow a primeira vez, eu fiquei um pouco assim, meio assustado, meio assim, meio... O que tá confuso, acontecendo? exatamente, meio confuso. Eu não fiquei com medo. E não foi ruim, mas foi estranho porque foi uma sensação que eu nunca tinha tido antes. Bacana, né? cara. E aí, depois que eu tive essa primeira sensação, ficou mais fácil de chegar nela de novo quando eu me proponho a fazer a atividade. Não é sempre que eu chego no estado de flow, porque você tem que estar bem harmonizado, né? E nem sempre a gente tá assim, por causa da correria do dia a dia, né? Entendi. Mas hoje é muito mais fácil para mim chegar nesse estado de E flow. você consegue entrar sempre? Então, depende do meu estado, porque vamos supor, se, sei lá, por exemplo, o trânsito é uma coisa que me estressa muito, Quem não, né? principalmente aqui em BH. É complicado, dependendo do horário, então. Exatamente. Se for Então, de fluxo, acabou. exato. Então, assim, tem dias que você tá menos vigilante, Entendi. né? E aí acaba que eu tenho os benefícios físicos, hormonais, tenho todos esses benefícios, mas entrar no estado de flow fica mais difícil nesses dias. Entendi. Né? Agora, quando eu tô mais tranquilo, quando tem aquela semana eu meditei, eu procuro meditar todos os dias, né? Então, Cara, como é que você faz isso? a meditação... Todos os dias. Pois é, eu procuro, porque é a repetição, né? É a repetição. E é muito engraçado, porque quando eu entro nesse estado meditativo, que eu sigo um ciclo, a partir de 2 meses que eu estou fazendo direto, é nítido a diferença que eu começo a me relacionar com as pessoas, que eu começo a enxergar as coisas, que eu começo a resolver os meus problemas. E uma dúvida, né? Você falou em meditação, em entrar em estado de flow. Isso, agora eu estou pensando numa aplicação prática para o dia a dia das pessoas, né? Essa correria que a gente tem louca, né? Eu lido com pessoas o tempo inteiro. Então, eu tenho gente que chega, Cris, eu tenho 30 minutos para treinar, Cris, eu tenho que sair, Cris, eu tenho que tomar banho, eu tenho que almoçar. Você acha que as pessoas que conseguem, né, entrar pela repetição no estado de flow, elas conseguem se concentrar melhor, ser mais produtivas, que elas conseguem desenvolver melhor os projetos delas, que nos trabalhos, né, que o poder mental aumenta de concentração? O que você sente a respeito disso? Sim, é tudo uma união, é um conjunto de coisas, né? Assim, porque para mim entrar no estado de flow, eu tenho que estar com uma alimentação mais ou menos regrada, né? Porque a gente é o que a gente come, né? E isso influencia diretamente o nosso sistema nervoso, né? Você não vai entrar em flow não, velho. Então, Não. Você não vai entrar Em minha defesa, todas as vezes que eu tive a apresentação, como eu já dancei quadrilha profissionalmente, se não me falha a memória, 10 anos, em todas as apresentações, Arraial de Belô, eu sempre entrei em flow. Eu boto sempre muita falava fé. como um fluxo, mas eu sempre entrei em flow. E uma outra aplicação que na minha vida dá muito certo, toda vez que eu vou jogar capoeira, eu tô numa roda de capoeira, eu entro em flow. E outra, eu percebo que os meus movimentos ficam muito mais rápidos, precisos, e eu não sinto aquele cansaço. Só na hora que sai, meu Deus, nos acuda, porque vai pro chão cansado, mas em toda roda, em toda apresentação que eu já participei, eu entrei em flow. E isso é muito plausível, porque a gente só consegue entrar em estado de flow quando a gente tem uma habilidade de dança, da capoeira. Então, como você já dança há muito tempo, aquilo para você não é uma coisa difícil. Mas É é fácil. certo falar em outras práticas entrar em flow? Sim, É certo, é né? Isso certo, é certo. geral isso. A pessoa ela pode entrar em flow pintando, Ah, entendi. ela pode entrar em flow fazendo um treino, fazendo um jogo, um campeonato. É porque no início você falou que se aplicava a várias outras coisas, né? No início da conversa, você falou que tinha várias vertentes. Por isso que eu perguntei, será Sim. que
o flow é só dentro dessa modalidade ou você Não, pode... Porque o flow é isso. O flow Tô ele é estudando, aplicado em tô em várias flow. áreas, exato. Ele é aplicado em tudo que a gente Entendi. se propõe a fazer. É um estado de concentração. Exato. Então, tipo assim, você tá se concentrado naquilo. Não existe mais nada além de você e aquilo que você está se propondo a fazer. Entendi. Então, você não tá pensando em conta, você não tá pensando em problemas, você tá pensando em nada. Você tá imerso Entendi. naquilo ali. É só levar em consideração que tem que ser um desafio não tão difícil, que te deixe motivado, desafiado a dar continuidade. Igual, a pessoa ela começa a fazer leitura, é algo que ela gosta. E eu acho que eu já entrei em fogo dando algumas leituras aí. Porque, um exemplo, ficar 4 horas lendo direto, provavelmente. Sim. É só colocar numa aplicação. Gosta muito de ler? Automaticamente, uma hora ou outra você vai entrar. E você falou sobre essa questão das pessoas tentarem se melhorar O poder de concentração, a produtividade, porque eu vejo que hoje tem um problema que leva as pessoas a procurarem isso. Por quê? Eu percebo muito que a minha academia ela fica numa área muito próximo da área hospitalar. Então, eu recebo muitos estudantes. Gente que está fazendo medicina, que está cursando, está em determinado período. Também recebemos de outras disciplinas, mas medicina é mais evidente. E todo mundo me pede a mesma coisa. Eu escutei falar que se eu fizer isso, se eu fizer atividade física, se eu vier aqui malhar ou fazer o treinamento funcional com você, eu vou conseguir melhorar o meu poder de concentração e melhorar a minha produtividade na faculdade, né? Na aula. E aí, como o flow me parece ser uma modalidade, eu falo me parece porque eu nunca pratiquei, né? Eu estou tendo contato com o flow agora através de você. Eu acho que mistura muito essa parte de concentração com o fazer, com o movimentar, com fazer alguma coisa com o corpo e com a mente ao mesmo tempo. Então, assim, deixa a mente mais forte, deixa o corpo mais forte. Exato. Por isso que surgiu a minha dúvida. Sim, é isso mesmo. Quanto mais movimentos a gente aprende a fazer, mais sinapses neurais a gente vai adquirindo. Então, a gente vai ficando mais inteligente, porque o nosso cérebro tem essa neuroplasticidade, né? E o nosso corpo fica mais inteligente também. Então, a gente evolui. Vira o Ki, ele aumenta. Ele aumenta. Vira o Super Saiyajin fase 4. Só vai subindo a etapa. É porque antes eles tinham esse estigma que o atleta era burro. Né? Que o atleta, e eu falo atleta, qualquer atleta, não é só o profissional, o cara não só de alto elite. rendimento, de elite, não. E eu já escutei muito que o atleta ele só sabe fazer aquilo, mas ele realmente não sabe fazer outras coisas, né? E eu conheci atletas inteligentíssimos, pessoas que liam compulsivamente, que resolviam problemas, porque aí é uma coisa particular, eu acho que o cara inteligente é aquele que resolve os problemas dele. Ele não se prende a problema nenhum. Às vezes você pega uma pessoa extremamente inteligente num saber, numa área da vida, e a vida dele, quando você olha para o outro lado, o cara não consegue resolver os problemas dele. Não é nem falar que está ruim ou não. Ele não consegue resolver os problemas dele, ele não sai daquilo ali. E linkando, né, com o flow, eu acho que quando você mistura algo que deixa a sua mente forte também, somente evoluindo, o que aumentando, eu acho que fica mais fácil, né, de você conseguir olhar para todos os lados e ter condição de resolver esses problemas. Né? Sim, porque cria uma homeostase, né? Na verdade, tudo isso que a gente faz é para criar um equilíbrio nas nossas vidas, né? E aí um equilíbrio em tudo, assim, porque se a gente geralmente tem a se desequilibrar em alguma questão da nossa vida, né? Pode ser na comida, pode ser no sexo, pode ser em qualquer outra coisa que a gente... Uma compulsão, por exemplo, em qualquer coisa, né? Exato. Então, assim... Isso vira um vício. E o vício é um desequilíbrio. É um desequilíbrio. Né? O vício é um desequilíbrio. Então, a intenção de todas as práticas, pelo que eu vejo, e do flow, é isso, é trazer uma homeostase, trazer um equilíbrio, né? Tanto da nossa mente quanto do nosso corpo, porque uma coisa não é dissociada da outra, né? E que todos os nossos sistemas entrem em harmonia.
Eu não sei se isso que eu vou falar é verdade, mas o que você tá vendendo aí é felicidade, cara. Pois é, sim. É felicidade. É Todo qualidade mundo de busca vida, esse né? equilíbrio, cara. Exato, é qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Isso é qualidade de vida, né? A qualidade de vida, eu acredito que é esse equilíbrio em tudo que a gente se propõe a fazer. Cara, e como é né? que funciona a aula? Como que é a aula de flow? Como é que funciona, que eu quero dizer o seguinte. Tem um jeito certo, tem uma prática, por exemplo, né? O CrossFit. Uhum. O CrossFit, ele tem uma parte onde o professor explica a atividade, aí ele vai aquecer, ele mexe com uma parte de mobilidade, aí ele entra com uma parte educativa, aí ele entra numa parte de carga, aí ele entra num WOD. E a maioria dos professores eu vejo que seguem esse padrão da CrossFit, né? Uhum. Como é que é pensado assim? É você tem essa liberdade de fazer o que você acha melhor? Ou você segue um roteiro, sempre, né, de acordo com o que você falou, que a maioria da turma tem mais ou menos dificuldade ou não? Na hora você olha, minha turma está desse jeito, eu posso fazer isso? Como que é a montagem dessa aula? Então, a montagem dessa aula eu procuro fazer em cima, por isso que eu já passo alguns movimentos para eles fazerem durante os 2, porque são 3 dias de aula, né? Então, durante os 2 primeiros dias de aula, eles repetem muito alguns movimentos, para quando eu for implementar no flow, na terceira aula, isso já está mais consolidado. Então, assim, no início da aula, geralmente eu faço essa meditação para as pessoas relaxarem. E aí, depois, eu vou fazendo um processo de mobilidade com elas mesmo, porque muitos movimentos são de mobilidade. Entendi. Entende? Então, assim, às vezes, sei lá, a pessoa, num dos movimentos, por exemplo, ela vai fazer uma mobilidade de coluna, por exemplo, que o arquétipo é o gato e a vaca. Coloca o gato e vaca, que é o calquete, famoso calquete, né? Então, e aí só ali, ela já está treinando um pouquinho de mobilidade de punho, porque ela precisa de empurrar o chão, está treinando a mobilidade da coluna, né? E aí, vou incrementando os movimentos que vão trabalhando outras funcionalidades. Que bacana, velho. É muito legal. Muito legal. Inclusive, eu sugiro que a gente faça uma aulinha, né, de flow com os professores lá da academia. Já tá mais que marcado. Já Você tá fala marcado. assim, vai ter a aula, e é esse Sim. dia mesmo. E eu tenho certeza que muita gente vai querer A galera chegar vai lá na amar. academia para fazer. Inclusive, depois desse podcast, a galera vai ficar louca com isso. Inclusive, ó, já tô falando aqui, hein? Se tiver muita procura, o pessoal se interessar e quiser fazer a aula, nós vamos marcar com o André e, ó... Vamos fazer um já aulão. é só falar que viu esse podcast. Vou mandar agora, velho. Já aqui é assim. coloca lá o cupom GOTO10 que vai ganhar uma porcentagem de desconto pra gente. 10%. Demorou. Tá bom? É isso aí. Só falar que quer, hein? Se tiver procura de gente, nós vamos fazer essa aula lá na academia. Uma outra coisa que eu vi que eu achei muito bacana. Eu entrei no seu Instagram, já tinha visto há um tempo atrás, você fazendo. Eu creio que seja flow também. Não parece que era num gramado, eu acho que poderia ser ali no seu prédio, área de lazer. E, de repente, apareceu uma criança, começou a fazer igual, começou a te imitar. E depois apareceu 2, 3, 4. Quando assustou, já tinha uma aula ali que ela veio assim, louca. Do nada, bum, tinha um monte de criança com você. Eu quero saber como que foi essa experiência, o que que aconteceu. Que pra mim foi muito louco. Então, esse dia foi muito legal, né? Foi num domingo, foi lá no meu condomínio. E lá tem um salão de festas onde os moradores alugam um salão, né? E aí tava tendo um aniversário de uma criança que eu não conheço. E nesse domingo eu tinha tomado um bolo, né? Eu tinha marcado... Normal, né, velho? Vida de educador físico. Oficina do bolo. Oficina do bolo. Nesse dia, na verdade, eu tinha combinado um esquema, né? E aí, nesse dia, eu tomei esse bolo, eu falei, vou treinar. E aí, fui fazer um flowzinho lá no... Vou relaxar. Lá no gramado do meu prédio. E tava rolando essa festinha. E aí, pra mim, assim, pode estar rolando o que for, né? Eu tô no quintal da minha casa, então, se eu quiser treinar, eu vou treinar. Vou separar um espacinho pra mim e vou treinar. E aí, eu comecei a fazer o flowzinho. Comecei a treinar o flow. E aí, chegou uma criança perguntando se podia fazer. Aí eu falei que podia. Aí ela começou a fazer. E aí, eu mudei o flow, porque para deixar ele menos complexo, né? Pra ela poder fazer.
E aí, de repente, começou a chegar um tanto de criança. Lá da festa, as crianças lá da festa começaram a chegar. Aí eu comecei a organizar as crianças. Eu falei, vamos fazer, galera. E aí começamos a fazer, aí os pais começaram a entender nada. Porque ninguém me conhecia, né? Ninguém me conhecia, né? Será que contratou uma pessoa pra poder brincar com a criança? Foi muito legal, assim, porque é isso, é a energia, né? E as crianças são muito sensitíveis, né? Então, essa energia que o Flow emana, que a gente emana quando tá fazendo, atrai, né? Então, elas se sentiram atraídas, mesmo porque é legal você fazer os movimentos. Você fazer um movimento de rolamento, você fazer um movimento de quadrúpede, por exemplo, né? Então, assim, é muito legal. E aí, imitar, a gente faz muito arquétipo de animais, né? Então, quando a pessoa vê você fazendo, ela quer fazer também, né? E o movimento chama movimento. Eu faço esse teste, por exemplo. Às vezes eu tô num lugar, por exemplo, vamos supor que a gente estava na casa de um de vocês lá. E aí a gente tá conversando, pá, aí de repente eu já estico a perna e puxo. Aí eu puxo do outro lado, só que a gente tá conversando. Automaticamente as pessoas começam a se movimentar. Automaticamente começa a se movimentar. Né? Então, Cara, assim, isso é verdade. Isso é verdade, velho. Exato. Alonga. Você começa a fazer isso, o pessoal já começa porque a espreguiçar. quando você vê a outra pessoa fazendo, o seu corpo começa a entender que ele quer fazer também. Sabe? Então, assim, se você tá com alguma coisa... Você já viu que às vezes você tá parado, você faz assim, ó. Você estica, porque você tá querendo dar uma aliviada nas suas costas, então você dá uma esticada. Ninguém te falou pra você fazer isso. Você não tava pensando em fazer isso, mas o seu corpo sinalizou e você tava atento àquilo e você fez. Né? Então, quando você tem esse estímulo visual, você começa a fazer também. Você começa a fazer, né? Começa a fazer. É muito legal. Cara, e o que você relaciona antes do Flow, depois do Flow? O que mudou? Mudou muita coisa, assim. Mudou muita coisa. Primeiro, a questão física, né? Eu sempre pratiquei atividade física, então eu sempre tive um nível de massa muscular bom. Grande. Não, vamos falar a verdade. O cara era grosso. Esse aí é o famoso marombinha, desde cedo. E aí, assim... O cara toma whey desde os 2 anos de idade, né? Tá doido? A madeira do menino era whey com creatina. A mãe perguntou, doutor, o que eu coloco pra esse menino poder tomar? Que ele não gosta só de leite. Dá whey. Whey. Whey, Então, assim, a grande diferença que eu vejo na questão física, né? Minha flexibilidade, minha mobilidade, meu repertório de movimentos, né? Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu comecei a fazer e adoro fazer, um handstand, por exemplo, que é a famosa bananeira, né? Na capoeira. Então, assim, é um movimento que é funcional pro seu dia a dia? Não é funcional. É andar com a mão, né? Andar com a mão no chão. Não é funcional. Mas é legal. É legal. Cara, é muito gostoso. Mas é legal, velho. Bom pra caramba. E você ter a possibilidade de fazer as coisas que você quer fazer é muito legal. Você não ter restrição de movimento, porque não adianta você ser forte, você só ser forte. Você fica meio que robotizado. Isso. Se você não tem uma flexibilidade, uma mobilidade articular que te dê liberdade de movimento, você fica um saco de carne ambulante. Cara, isso é verdade. tem uma história muito bacana. É um grande amigo nosso, né? Ele, inclusive, já defendeu a seleção brasileira de vôlei. O nome dele é Bruno Furtado. Brunão. Brunão. Um abraço pro Brunão. Um dia você vai estar sentado aqui, viu, velho? Aguarde, viu, Bruno? E ele contou uma história que, por exemplo, a gente treinava horas, né? Treinava ali 4 horas de manhã, 4 horas à noite, fazia fisioterapia nos intervalos. Só para as pessoas saberem que você foi atleta de vôlei, né? Atleta de alto rendimento. De alto rendimento, por isso que ele tá falando isso, né? E aí, esse menino, o Bruno, ele me contou uma história que eu não sabia. Uma vez lá na academia, a gente conversando, ele falou, cara, eu fiz balé. Aí eu olhei, todo mundo, né? Ele tem 2 metros de altura, pesa 116 quilos. O cara é enorme. Muito legal. E aí, na hora, você pensa no cara fazendo balé. Aí eu falei, Bruno, não, para, velho. Fala a verdade. Ele falou, Cris, você não tem noção. O tanto que aumentou meu equilíbrio, o tanto que os movimentos ficaram mais fáceis,
porque eu estava aprendendo movimentos motores que eu nunca tinha feito. E de coordenação fina, né? Sim. Ele tinha que ter ali uma coordenação motora que não era aquela de subir, pá, dar porrada na bola, e o tanto que melhorou. E aí você me fala que melhorou sua coordenação motora, que melhorou sua qualidade e variedade de movimentação, e faz todo sentido, cara. Sim, assim, e isso falando numa questão física, né? Porque falando numa questão mental, assim, melhorou muito a questão para me estudar, por exemplo, minha concentração para estudar, o armazenamento das coisas, porque o nosso cérebro, ele armazena até 20%. Né, do que você se propõe quando você assiste uma palestra, quando você lê um livro, isso né? no máximo, né? No máximo, exato. Então, assim, eu comecei a perceber o tanto que eu comecei a ficar mais inteligente. Porque é isso, né? Quando você aprende mais movimentos, você cria mais sinapses. Então, se você faz todo esse repertório, mais a meditação, né? Assim, o equilíbrio. Equilíbrio. Né? Exato. Então, é você chegando no equilíbrio e tá aberto a estar recebendo melhor as coisas. Né? Então, a minha condição mental melhorou muito. A minha empatia, a minha relação, as minhas relações profissionais, minhas relações familiares, tudo começou a melhorar, sabe? Porque é isso, eu comecei a entrar em equilíbrio. Entende? Então, sou suspeito para falar, né? Mas falando de experiência própria, né? Assim, eu recomendo a todas as pessoas fazerem. E não é porque você faz flow que você tem que parar de fazer as outras coisas. Muito pelo contrário. Pode fazer também o flow. Exato. Né? Se você, por exemplo, faz jiu-jitsu, um exemplo, e você começa a fazer o flow, você pode ter certeza que seu jiu-jitsu vai melhorar. Vai melhorar. Vai melhorar. Até porque o jiu-jitsu é um xadrez, né? Você vai conseguir melhorar a sua condição mental, você... Exato. E no jiu-jitsu, falando uma questão física, você precisa de muita mobilidade articular, porque são muitas torções. Então, se você tem articulação travada, se o cara te pega... Acabou. Acabou, exatamente. Agora, se você tem uma mobilidade, automaticamente a sua articulação é flexível e ela é forte. Ela não é dura, ela é flexível e forte. É como se fosse vamos fazer uma analogia como... um elástico, aquela goma de silicone. Sei. Né? Que garrote, né? Exato, a gente puxa, ela não arrebenta. E aí você volta ela de novo. Se ela volta, ela fica igual. Exatamente. E o mais legal, nesse caso do jiu-jitsu, você ainda consegue aplicar ele. Fica muito fácil. A pessoa tá te segurando, tá tentando te dar uma chave, você consegue entrar nesse fluxo do flow e consegue arrumar um meio de conseguir sair. Exato, cria mais resistência. Sim. Né? Então, tanto física quanto mental. Exato. Ele tem essa resiliência de conseguir entender o que o cara tá fazendo com você, o que você pode fazer para poder enganar e sair e conseguir pegar ele. Exato. É muito legal. Muito legal. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, né, eu gosto muito da musculação. Assim, e a musculação, para mim... Já tem muitos anos que eu não pratico musculação, né? Desde 2019 que eu não pratico a musculação, mas eu gosto da musculação. Né? Você não pratica dia nenhum a musculação? Nenhum. Hoje você não faz musculação? Desde quando entrou a pandemia, que eu nunca mais voltei para academia. Mas os seus treinos que você faz de força, eles, como não é na academia, mas você faz como? Então, eu treino bodyweight, que é com peso do corpo também, né? E faço os treinos de flow com força. Então, porque o treino de flow, eu posso colocar ele só um treino de força muito pesado, eu posso colocar ele só cognitivo, eu posso colocar vários elementos. No mesmo flow, eu coloco um elemento de flexibilidade, coloco um elemento de rolamento e coloco um elemento de força, por exemplo. Entendi. Entende? Então, tipo assim, eu consigo ter essa variabilidade. Agora, eu gosto de utilizar algumas ferramentas, né? Igual o kettlebell, que não sei se as pessoas conhecem, mas é uma bola de ferro com uma alça que parece uma bolsa de mulher, se eu for fazer uma analogia, né? E aí tem um númerozinho nele, gente, Exato. que é o peso que ele tem. Uma dica, façam com o número 10. Então, assim, eu gosto de utilizar algumas ferramentas. Eu gosto de utilizar os elásticos, a mini band, a TheraBand, a super band, né? Eu gosto de utilizar o clubbell, que é um bastão de aço. Ele não é de ferro, ele é de aço. E eu, assim, tô treinando só isso.
Assim. E isso é o que consegue fazer a manutenção e o ganho de massa. Exato, exato. O ganho de massa, ele vai muito também da questão da alimentação, Sim. né? Então, assim, o que eu faço pra mim hoje? Porque a gente quer ter um shape, assim, daquele naipe, né? Aí é o famoso, ó, shape dos sonhos. Pois é. Então, assim, o que eu faço? Eu não deixo, igual eu falei, eu me movimento todos os dias, né? Mas o meu treino de força geralmente é 3 vezes por semana. E eu faço um treino e uma alimentação onde eu consigo manter o que eu tenho hoje. Eu não consigo melhorar fazendo o que eu faço hoje. Então, eu teria que comer melhor, né? Mas comendo melhor, resultado melhor. Exato. Ter uma noite de sono muito melhor, né? Que hoje eu não consigo dormir 7 horas. Então, tudo isso faz com que eu tenha, assim, eu consiga manter o que eu tenho hoje, sabe? E para mim, um hábito de vida fazer atividade. Então, A gente não consegue ficar mais sem, né? não consegue. Se eu ficar 2 dias sem fazer nada, o meu corpo já começa a doer. Cara, eu nem já durmo. começa a sinalizar, minha cabeça começa a doer. Isso acontece. Sabe? Então, assim, é a mesma coisa de você ficar 2 dias sem escovar o dente. Não dá. Nossa. Fica 2 dias sem escovar o dente pra você ver como é que fica cheio de canjica na boca. Você começa a sentir aquele incômodo, né? Então, assim, Então, assim, tem coisas que a gente não consegue deixar de fazer, que é hábitos. Que vira o hábito. Que vira o hábito. É. Exato. Só uma pausa aqui, galera, porque tá na hora do patrocinador. Mesmo. Galera, a gente não estaria aqui se não fosse pelo incentivo e o patrocínio de 3 patrocinadores. O primeiro, Academia GoTo Studio Fitness. Segundo, Capoeira Escoteiros. E terceiro, Eletrônicos Baratos Demais. Inclusive, Eletrônicos Baratos Demais, semana que vem, né? Vai mandar alguns produtinhos pra gente abrir aqui pra mostrar pra vocês. Isso, a gente vai fazer um unboxing maravilhoso. Podem mandar sugestões aí também que a gente vai entrar em contato. E outra, Eletrônicos Baratos Demais está entrando com um cupom de desconto, tá? É só você colocar BCast10. Isso aí. Andrezão, eu tô muito curioso com outra coisa, né? É que, assim, eu já te acompanho há muitos anos, né, velho? E há 1 ou 2 anos você comentou comigo sobre a biodança. Sim. Cara, o que é essa biodança? O que você me explicou foi fantástico. Fantástico. Mas eu acho que mais pessoas têm que saber o que é a biodança, velho. Isso aí, conta pra gente. Sim. Tá todo mundo querendo saber. É. A biodança, ela é um tipo de prática terapêutica que ajuda as pessoas a se manifestar através do movimento. E ela é feita em grupo e com música. Então, biodança, bio em grego significa vida. E dança significa movimento pleno de sentido. Então, não é um movimento qualquer. Ele tem que ter um sentido. Tem que ter um sentido para fazer esse movimento. É como se você trouxesse um sentimento pra fora. Exato. É assim, é uma manifestação. Você né? consegue expressar. Exato. Cara, E você aí- nunca pensou em fazer psicologia também, não? Então, sim, na verdade... Velho, tudo que você faz mistura Já educação linka. física e psicologia, cara. Já pode Na linkar verdade, os 3. Faz uma nova modalidade. Coloca psicologia, a educação física e o que você quiser. Que vai encaixar. Na verdade, eu acredito assim que é uma tríade na nossa vida. São 3 saúdes que a gente precisa de manter. Que é a saúde física, porque se você não tiver com um corpo bom, você não consegue fazer nada. Vamos supor, você é muito religioso, você gosta de assistir à missa. Mas se você tiver com o joelho doendo, você não vai conseguir manifestar a sua fé do jeito que você quer, ajoelhando, por exemplo, né? Ou então você não vai conseguir prestar atenção na missa porque você está sentindo dor na lombar. Você não consegue, né? Você não Exato. concentra Ou ali, numa né? palestra, ou na aula. Alguma coisa vai estar te incomodando. Exato. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é cuidar da saúde física dela. Ela tem que ter um corpo bom, a máquina, a casa dela tem que ser eficiente para ela poder fazer as outras coisas, né? Sim. A segunda saúde é a saúde mental, que é onde entra a biodança, né? A gente precisa de ter algum tipo de prática terapêutica que nos ajude a nos entender como pessoa, como ser humano aqui na Terra. Porque a gente tem muitas questões, e muitas questões inconscientes que muitas das vezes foram algum trauma de infância, né? Ou na adolescência, ou na fase adulta, tá surgindo alguma coisa. Então, assim, a gente precisa de algum tipo de prática terapêutica para nos auxiliar
a nos entender e a resolver as nossas questões. Não é que a prática vai resolver a sua questão, mas a prática terapêutica te ajuda a enxergar aquilo que está te prejudicando. E aí não é que você vai mudar de um dia para o outro, mas agora você já sabe que isso existe. Então, o que eu vou fazer com isso agora? Né? Então, a segunda saúde é a saúde mental e a terceira saúde é a saúde espiritual. Que é muito importante e o povo esquece, né? Exatamente. Essa parte fica sempre esquecida. E a gente não precisa se apegar a um ponto de vista religioso nessa parte, né, cara? Exatamente, não precisa. Espiritual é religioso. Não precisa. E assim, claro que a religião ela tem um cunho muito importante nisso, porque muita gente precisa da religião. Sim. Muita gente precisa de estar ali, né? E eu acredito que todas as religiões têm um intuito em comum, que é chegar a Deus. Né? Ou o Criador. Né? Então, assim, a pessoa precisa de cultivar essa saúde espiritual dela. Né? Então, é essa tríade. E aí, você falou a questão de fazer a psicologia, né? Então, assim, eu tenho Eu ainda irei fazer uma faculdade de psicologia, né? Porque eu acho que é importante. Cara, você tá no caminho, mano. Praticamente tudo que você fala tem a ver com psicologia. Então não tem como não fazer. A preocupação dele com o bem-estar psicológico das pessoas mesmo. Porque se a pessoa não tiver com uma mente boa, ela pode ser rica, ela pode ser muito forte, ela pode ser muito bonita. Se ela não tiver com uma mente boa, ela vai pro chão. Ela vai cair. E a gente está atravessando nesse século, né? O mal do século é a cabeça fraca. As pessoas, por qualquer coisa, desistem de tudo, não conseguem concluir tarefas. Infelizmente, né? Largam a vida mesmo, largam tudo. Nessa pandemia, teve um dos maiores quadros depressivos, assim, mundialmente. A depressão é uma coisa que assola o mundo, mas assola mesmo. Os estudos mesmo falam que vai ser a doença mais incapacitante do próximo século, né? Por isso que a pessoa precisa de cultivar a saúde mental dela de alguma forma, né? Sim. Eu, particularmente, eu gosto de fazer a psicoterapia, que é o atendimento com o psicólogo, né? Eu acredito que... Todo mundo deveria fazer, inclusive. Que todas as pessoas deveriam fazer, porque assim, se você quer cuidar do seu físico, você não vai procurar um pedreiro, você não vai procurar um engenheiro, você vai procurar um educador físico. Sim. Se você quer cuidar da sua mente, você vai procurar um profissional que trabalha com a mente, que entende sobre a mente. E nós nunca estivemos tão expostos emocionalmente. Exato. Hoje você entra no Instagram, você vê vidas perfeitas, cara. Sim. Isso é loja, fabricação caseira. Você vê pessoas que, às vezes, quando você conhece a vida delas, você olha pro Instagram delas, tá maravilhoso. Mas você olha pra vida da pessoa, você sabe que aquela pessoa tá passando por um monte de problemas. Sim. E aí você, quem não conhece a vida daquela pessoa, se olha pra sua e fala, gente, só eu que tô desse jeito. Exato. Tá todo mundo evoluindo. Então a gente tá muito exposto hoje, cara. Tem que cuidar, cara. Você vê a galera na praia, você vê a galera em Maldivas. Todo fim de semana. Agora tá uma febre em Maldivas, né? Maldivas. Então, querendo ir em Maldivas, você fala, nossa, só eu aqui, cara. Só eu que não vou. Meu sonho, todos os meus amigos, parentes, até o meu vizinho, o caloteiro, foi, eu não fui. Você olha pros caras, o mais perto que eles vão é Rio de Janeiro. Todo fim de semana. E aí você olha, mas eu não vou. Então, por isso, assim, a gente está muito exposto e tem que tomar conta desse lado. Sim. Porque é devagar. É devagar. Devagar você vai deprimindo. Quando você assusta, já era. Sim. Então, é isso. Assim, eu acho importante cuidar da saúde mental e eu transitei nessas 3 áreas Então, eu já dei aula para líder religioso, eu já dei aula para pessoas muito fora dentro da área da psicologia, já dei aula para educador físico. Então... Vai dar para mais alguns. Já estamos na lista. Prioridade. Já coloca os nomes aí que nós estamos errados. Então, eu vejo esse déficit em cada área. Às vezes, o educador físico não dá muito valor à saúde mental e à espiritual dele. Preocupa mais com o físico. O psicólogo preocupa mais com a mente, mas esquece um pouco do físico, esquece um pouco do espiritual. O religioso fica muito imerso na espiritualidade, mas esquece do físico dele e esquece do mental. Entende? Então, assim, eu vejo um déficit, porque
quando você se propõe a fazer alguma coisa, a tendência é você emergir naquilo, né? Mas você tem que ter uma visão ampla para você saber integrar as coisas, né? Então, eu penso em fazer um curso de psicologia e penso em fazer um curso de teologia para unir a saúde física, mental e espiritual. Você vai ser meu Dentro personal, do- velho. Dentro do Pode Flow... abrir a turma pra gente. Tô falando sério. Dentro da minha prática do Flow, eu procuro trazer isso. Então, na meditação final, por exemplo, eu sempre coloco alguma música instrumental que não tenha fala, que tenha esse cunho espiritual. Porque assim, a gente tem uma noção, quando você ouve um rock, você sente uma coisa. Quando Sim. você ouve uma trance, você sente uma coisa. Sim. Quando você ouve uma música com cunho espiritual, você tem essa sensação de paz, de espiritualidade, né? Pertencimento, de paz. Exato. bacana. Então, dentro das minhas aulas, eu procuro agregar esses 3 padrões. E o né? que você falou é muito importante, cara, que cada representante de cada área dessa vai puxar pro lado dele. Vai puxar. E a tendência, eu acredito que tenha que ser uma universalização, né, velho? Então, Exato, você uma unificação. Se eu conseguir tratar esses 3, eu vou diminuir até a minha ida ao médico, cara. Com certeza, cara. Com certeza. Pegando essa base de 3 pilares, quanto melhor os 3 estiverem, mais harmonizados, menos problemas eu vou ter. Exato. Então, assim, uma experiência pessoal, o que que eu faço, né? Porque não adianta eu entender da teoria, eu ensinar sobre e não praticar, né? Então, assim, todos os dias eu procuro ler uma lição do evangelho que eu gosto, né? Procuro fazer a meditação, então procuro fazer a psicoterapia e treinar todos os dias. Não treino de força, mas me movimentar conscientemente todos os dias. Sim. Mesmo fazendo isso, vai acontecer as coisas para poder te derrubar. Só que você pode até cair, mas você cai e levanta, porque você tá forte. É. Você tá com um tripé bem consolidado, entende? Então, assim, fica mais fácil para caminhar nessa vida, sabe? Porque eu acredito que a gente tá aqui de passagem, né? Que nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana, né? Sim. E eu não sei quem que falou essa frase, foi... como é que é o nome do cara? Esqueci. Como que é a frase? Repita a frase pra gente. Ah, tá. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Eu já ouvi Né? em algum lugar, velho. Ela não é assim... Mas é bem profundo isso, cara. Então, assim, a gente precisa de passar por essa jornada da melhor maneira possível, né? E pensando numa questão de velhice, eu acredito que eu estou quase na metade da minha vida, porque eu acredito que eu devo morrer depois dos 90 anos, né? Pela proposta que eu tenho de vida, pelo que eu penso hoje, eu acredito que eu devo morrer depois dos 90 anos. E aí, assim... Eu me senti um idoso agora. Queria falar não, mas estão dizendo que você tem mais passado do que futuro. Eu me senti um idoso agora, tá? Mas prossiga. Então, porque eu tô falando porque eu tô com 39 anos, né? Então, mas praticamente a metade, você pode colocar aí com 40, eu vou fazer 40 agora, mais 50 aí pra frente. Aí o cara né? não tem um cabelo branco, cara. Isso me mata de raiva. Não, aí fala isso, aí do nada dá um close. Olha isso. Socorro, Isso aqui é um galã de novela, gente. Então, como que eu quero passar essa minha velhice? Eu quero passar com dor, eu quero passar tomando remédio, eu quero passar dependendo de outras pessoas para me fazer as coisas? Como que eu quero passar? Porque o negócio não é você viver muito tempo. O negócio é como que você vai viver durante esse tempo. Viver bem. Tem uma pesquisa canadense que ela circulou muito tempo por aí. Que eles fazem isso. Pegam um grupo de 500 idosos que fazem atividade física, mas que se alimentam de maneira regular para boa, e pega 500 idosos que não praticam atividade física. Essa pesquisa ela ainda está em andamento e ela já dura 40 anos. A mortalidade do grupo de 500 idosos que fazem atividade física e se alimentam de maneira regular para boa, ela foi até agora 90% menor. Então, é uma coisa assim, enquanto uns estavam tomando remédios, os outros estavam saindo para caminhar. Enquanto um estava internado no hospital, o outro estava acordando tranquilamente na casa dele, tomando um café.
E assim, fizeram um vídeo dessa pesquisa e circulou, cara, no mundo inteiro. Então, aí eu fui pesquisar, fui ler a pesquisa, é uma coisa fantástica. Isso é surreal. Fantástica. O maior remédio que você pode ter é o movimento do corpo. Sim, sim. A gente, na verdade, o nosso corpo, ele produz todos os medicamentos que são propostos aí no mercado, a grande maioria, né? Então, assim, a gente toma um medicamento porque tá tendo aquela falta, né? Para suprir, como se fosse uma suplementação, para suprir algo, né? Sim. Então, se você mantém essa regularidade, fazendo atividade, cuidando da sua cabeça e cuidando do seu espiritual, automaticamente você não vai precisar, provavelmente você não vai precisar tomar nenhum tipo de remédio. Né? Se você se alimenta bem, o seu corpo já vai produzir exatamente o que você precisa. Isso é fantástico, cara. Alimentação, atividade física, bem-estar. Sim. Você ter ali a cabeça boa, tem que cuidar dela também, né? Porque o pessoal não cuida, Sim. o pessoal não tá nem aí. E se alimenta mentalmente de muita coisa ruim, né? Sim. Isso também faz diferença. Faz muita diferença. A pessoa, assim, o grande segredo é você fazer uma atividade regular, você manter uma alimentação mais ou menos equilibrada. Você não precisa fazer uma dieta. Nada restritivo demais. Nada, mas faz uma reeducação alimentar. Para mim, eu trago o seguinte, vamos supor, eu tento me alimentar bem durante a semana. E aí eu sei que no final de semana eu vou comer, sei lá, eu vou no cinema. Então, se eu vou no cinema, eu quero um balde de pipoca. Ué. E eu não quero um refrigerante diet. Eu quero um refrigerante normal, porque eu quero o gostoso. Pô. Você quer cuidar, pelo menos, dessa parte. Entende? Então, é isso. Então, assim, durante a semana... Exato. Durante a semana, eu tentei manter uma regularidade, por no final de semana eu poder fazer aquilo que eu me proponho. E até que aí a gente entra num ponto até pouco divulgado, né? O pessoal não fala tanto isso. Quando o pessoal fala, você tem que fazer uma dieta. Aí vem aquelas restrições. Aí o camarada consegue ficar ali 2 meses certinho. Pá, bate uma compulsão. Ele joga tudo pro alto. Esse que é o pior. Quando você chuta o balde, ele chuta o balde com muita força. E ele geralmente, esse chute de balde, ele vem também trazendo uma carga emocional. Isso. Né? Vem trazendo vários problemas. Então, tipo assim, ele já chuta daquele naipe. Ele chuta mesmo. Isso, e engraçado que geralmente esse chute ele vem através de algum gatilho. Um estresse que ele passa no trabalho. Sim. Um estresse emocional no relacionamento. Exato. Alguma frustração e ele vai descontar onde? Chute no balde. Por isso que é importante a pessoa fazer algum tipo de prática terapêutica, porque aí ela vai entender, se eu tô querendo comer esse tanto de doce aqui é por causa disso e disso e disso. Ela pode até comer, mas ela já sabe mais ou menos o porquê que isso está acontecendo, né? E isso parte também do que você estava falando mais cedo, de cuidar do corpo, da mente e do espiritual. Exato. Porque se você consegue fazer uma restrição alimentar, né? E você tende a mostrar que você tem essa propensão a ter compulsões, alguma coisa não está legal aí. Sim. Então, você tem que ter esse gatilho. Eu escuto um monte de gente falar, não consigo fazer dieta. Mas a dieta, às vezes, está errado para ela. Exato. Porque é o que você falou, não é uma dieta restritiva, você não precisa fazer isso. A não ser que ela tenha algum problema que demande que ela não possa uma comer. minoria. Exato. Às vezes ela tem diabetes, tem intolerância à lactose. Alguma gastrite da Isso. Isso Aí já é um pode caso ser. bem específico. Exato. Agora, uma pessoa que tá de boa, tá até tranquila, ela gosta, vou te dar um exemplo. Eu gosto de comer carne, de repente eu falo assim, não, eu vou fazer uma quaresma, né? O pessoal católico faz muita... na quaresma eu não vou comer carne. Eu já vi vários católicos, quando dá 40 dias, no 41, vai na churrascaria e morre de comer. Acaba. E morre de comer. E aí chuta, mas chuta que é uma maravilha. E é muito prejudicial, porque aí, assim, é aquele acúmulo de uma vezada só. E o corpo não está acostumado. Ele ficou, um exemplo, 40 dias sem aquilo. Aí você dá essa pancada no corpo, né? E aí é aonde vem a causa de muitas doenças, assim, né? Que você tá gerando aquele tipo de doença em você, porque você tá dando uma pancada no seu corpo. Sim, primeiro você restringe, depois você coloca uma superdose, uma superdosagem. Exato.
E aí, eu trouxe o conceito aqui da biodança, né, que a gente estava falando. E aí, o conceito da biodança, eu escrevi aqui, tá, galera? Tá tão bom, velho, que a gente já vai pra tudo quanto é lado. E eu tava doido pra saber da biodança, a gente já foi pra tudo quanto é lado. Aqui é assim, galera, a gente pega uma viagem muito louca. Do nada, vai pro um, vai pro outro, brinca com a galera de fora e volta pra cá. E aí? É isso aí. E o conceito? Fala pra Então, gente. eu vou ler aqui pra vocês, tá? Ó, a biodança, ela é um sistema de integração afetiva, renovação orgânica, reaprendizagem das funções originais de vida, baseada em vivências induzidas pela dança, pela música, pelo canto e por situações de encontro em grupo. Então, destrinchando esse conceito, né? O que seria esse sistema de integração afetiva? Para completar, ele integra, através da afetividade, uma unidade entre a natureza e o homem, né? Então, o Rolando Toro fala que a afetividade, ela influi sobre os instintos e as vivências e as emoções que a gente tem, né? Dentro da biodança, a gente não fala, é um tipo de prática terapêutica, né? Mas a gente não conversa durante a sessão. Então, Só o professor fala. Exato. É só o professor que vai dando as orientações, né? É como se fosse uma... Não é dança, né? Mas uma consulta guiada. Isso. Você vai falando, eu tô querendo... Isso, né, assim, Mas o que isso acontece? também é pra não perder a linha de raciocínio, porque se ele fala, ele é o professor, tá falando do É nada. só ele quem fala. Eu desvio a conversa com você. Não, é porque eu já atrapalhar. vi alguns esquemas de meditação guiada. E aí eu já tentei fazer, tá? Também, também falhou. Mas é prática, é prática. É prática, né? É eu passei por uma insistência que foi mesmo, engraçada insistência, também. tem que insistir. E aí você fica escutando a voz e realmente é mais fácil com a pessoa falando o que você tem que fazer. Porque se não tiver essa vozinha, vai ser meditação Agora eu te fazer uma guiada, acabou. pergunta. E a pessoa que ela vai fazer essa sessão e dorme? Porque aconteceu comigo. Entendi. Na biodança, dificilmente você vai dormir. São muitas vivências, né? E cada vivência tem um objetivo diferente. Porque é muito emocional, né? Sim, e assim, você faz muito movimento. Muito movimento. Entendi. Entende? Então, tipo assim, dificilmente você vai dormir. Não tem aquela parte que você fica parado, sentado, esperando. Pode durante ter um longo período. depende da intenção da vivência, né? O Rolando Toro, ele criou 5 linhas de vivência. Essas 5 linhas de vivência é a vitalidade, a sexualidade, a criatividade, a afetividade e a transcendência. Como que ele chegou nessas 5 linhas de vivência? A biodança ela é difundida no mundo inteiro, né? Ela é conhecida no mundo inteiro. E o Rolando Toro ele fez uma pesquisa, um questionário com muitas pessoas e ele, nesse questionário, ele trazia qual era a ascensão de vida da pessoa, o que ela almejava, o que ela mais almejava na vida dela. E aí ele separou as coisas que são de vida e as coisas que são da cultura. Então, por Nossa, exemplo, que interessante. questões de vida, né? A pessoa falava, eu queria ter mais amigos. Eu queria ter um amor. Eu queria poder, sei lá, ter um irmão. Entende? Então, assim, questões de vida, ele foi separando. E as questões da cultura. Eu quero ser um político famoso. Eu quero um carro. Eu quero, sei lá, ganhar muito dinheiro. Aí vem trazendo aquilo tudo de dentro da pessoa. Exato. Então, ele criou essas 5 linhas de vivência diante das aspirações de vida das pessoas. Entende? O que elas mais desejavam. E em cima disso, ele criou as 5 linhas de vivência. E aí, durante as práticas, a gente trabalha essas 5 linhas de vivência, porque elas se cruzam, né? E aí, o porquê que eu estava falando aqui dentro da biodança, a gente não conversa. Geralmente, na terapia, a gente verbaliza as coisas que a gente está sentindo, que está te incomodando, né? E aí, falando de uma questão neurocientífica, né? Como que isso age no nosso cérebro. A grande diferença da prática terapêutica de biodança para psicoterapia com psicólogo, por exemplo, é que na biodança, como você não fala, as áreas do cérebro que são mais ativadas é a parte límbico e o hipotálamo. Então, na biodança fala límbico e hipotalâmico, que são as sensações. Então, você sente primeiro. Dentro da psicoterapia, você geralmente verbaliza. Então, quem está ativado é o nosso córtex pré-frontal.
para fazer a racionalização, Sim. a verbalização, né? E aí, dentro da biodança, então, essas duas partes, o límbico e hipotalâmico é o mais ativado. E aí é onde você vem de dentro para fora. Entende? Você não racionaliza, você não fica fazendo reflexão. Você sente primeiro. Você libera aquilo. Exato. Então, durante a prática, você tá só sentindo, só sentindo. Durante a semana, porque é uma vez por semana geralmente a sessão, durante a semana aquilo reverbera em você. Aí sim começa a vir as coisas. Você começa a racionalizar, você começa a entender o porquê que você sentiu aquilo, ou porquê que você estava naquela situação, entende? Então, assim, é uma mudança na célula. Entendi. Não é racional, entende? E aí, quando você percebe, você já está mudando. Então, assim, tem um exemplo de uma praticante de biodança que ela, durante a infância dela, durante a adolescência dela, ela foi espetada com agulha. Ela trabalhava numa casa, a família dela morreu, e aí uma família pegou ela para criar, aí colocaram ela para trabalhar nessa casa. E quando ela não fazia as coisas direito, os donos dela espetavam ela com agulha, Que isso? com espeto de churrasco. Isso é tortura. Pois é. E aí o que aconteceu? Ela começou a ficar rígida. Então, ela, na fase adulta dela, não conseguia que as pessoas encostassem nela. Porque ela sentia dor como se fosse uma fibromialgia. Sim. Mas era uma questão completamente psicológica, né? Porque ela foi ferida tantas vezes que ela não conseguia ter esse contato. Então, depois de 2 anos que ela estava fazendo a biodança, ela conseguiu dar o primeiro abraço dela. 2 Nossa. anos. Imagina o quão pesado, quão forte é isso. Exato. Então, assim, imagina, a biodança, então, a biodança, ela consegue mudar as pessoas, ela consegue melhorar as pessoas, porque a gente precisa do contato. Sim. A gente precisa do contato com o outro. Nós somos seres afetivos. Exatamente. Somos feitos para ter esse tipo de contato. Sim. Então, se a pessoa passou por essa situação de vida durante tanto tempo, imagina as relações dela. Nossa senhora, cara. Entende? Como que é difícil de lidar. E aí, Afeta a vida dela toda. Toda. E quem não conhece quem não conhece a pessoa e não sabe o porquê que ela é assim, julga. Julga. Então, a biodança conseguiu fazer esse resgate nela. Esse resgate afetivo nela. Esse resgate de contato com o outro. Entendi. Não, praticamente salvou a vida dela. Quem pratica biodança, então, ele é um dançarino ou ele é um paciente? Ele é um dançarino da visão. vida. Na Ele sua é um visão. então, ele é um boa. ele é um dançarino da vida, porque a biodança ela vem para ajudar as pessoas a serem melhores, a se Entendi. comunicar com o mundo de uma maneira muito melhor, né? Ter essa conexão com a natureza e com os semelhantes. Cara, que fantástico. É muito legal, é muito legal. Assim, eu recomendo trazer uma pessoa porque eu estou fazendo a formação, eu acabei a minha formação em partes, né? Eu acabei os módulos e agora eu preciso de fazer uma supervisão durante 2 meses e depois escrever a monografia, né? E aí sim eu posso começar a dar aula de biodança. Cara, explica isso aí pra gente. É um curso? Não, é uma formação, né? Formação. É uma formação. E aí essa formação dura 3 anos e... Qualquer pessoa pode fazer ou você tem que ter alguma... Um mínimo, uma base. Na verdade, qualquer pessoa pode fazer. Porque você já dança Agora, desde a barriga da sua mãe. Então, é complicado. Agora sim, qualquer pessoa pode fazer. Mas a biodança é um sistema muito complexo. Ele não é difícil, ele é complexo porque são muitas informações, é muita coisa. O Rolando Toro, que é o inventor da biodança, ele aprofunda muito dentro da psicologia, dentro da filosofia, dentro da antropologia e dentro da biologia. Então, ele faz conexões com tudo. E aí, assim, como é muito profundo, se você não tem um mínimozinho de base, você fica muito perdido. Você aprende, mas fica mais difícil de compreender. É mais complexo. É pra muito pessoa complexo. que não tem base nenhuma. Exato. Então, assim, agora, recomendo todas as pessoas a fazerem, assim, pelo menos ter um tipo de experiência. Qual é o tempo médio aqui de uma pessoa que nunca fez nada? Ela começa a fazer a biodança. Qual é o tempo médio que ela consegue ficar, pelo menos, mais... O corpo fica mais, como que eu posso dizer, fluível? Então, depende muito do porquê que a pessoa está entrando, né, lá na biodança. Eu conheci a biodança através de um grupo de encontro, né?
E a pessoa, ela pode ter Eu, por exemplo, a primeira vez que eu tive um contato com a biodança, eu fiquei meio surpreso, assim. Eu falei, o que está acontecendo? Eu não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo. Como eu tivesse entrado no estado de flow. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu ia te perguntar isso. Se você entra em flow Exato. na biodança. Porque foi uma sensação, assim, muito diferente do que eu estava acostumado durante a minha vida, na minha rotina, né? E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, ué, por que eu tô sentindo isso? Por que isso está acontecendo? Né? Então, na minha primeira sessão, eu tive já essa experiência de sentir que tinha alguma coisa diferente. Entende? Agora, depende de cada pessoa, depende da abertura da pessoa, né? Então, ela pode fazer biodança durante, sei lá, 5 meses e não sentir nada porque ela não consegue se abrir ainda. Entendi. Entende? Então, vai de cada pessoa. Sim, como depende você muito da fase dela. Exato, depende da fase, depende do porquê que ela está entrando. Ela pode estar entrando por causa de um trauma, ela pode estar entrando porque ela se sente inferiorizada, ela pode estar entrando porque ela sabe que ela é orgulhosa, entende? Então, tipo assim, ela vai entrar... É um tipo de prática terapêutica. Então, a prática terapêutica é para te ajudar a resolver alguma questão que você, que você tem. Nossa, isso é muito interessante, viu? Muito bom mesmo. Praticamente esse podcast foi, assim, surreal pra mim. Eu vou sair daqui me sentindo uma pessoa bem melhor e, inclusive, vou querer fazer a aula, tá? Com certeza faremos. Já vou deixar registrado, antes da gente conseguir terminar, tá? O podcast, que queremos a nossa aula. Com certeza iremos fazer essa aulinha de flow, né? E aí, vamos gravar pra galera ver como é que vocês vão ficar. Só uma boa. Galera, a gente já tá chegando no fim, tá bom? Gostaria de agradecer novamente e deixar bem claro que esse flow não aconteceria, esse podcast não aconteceria se não fosse por causa dos nossos patrocinadores. Gotiu Estúdio Fitness, Escoteiros Capoeira e Eletrônicos Baratos Demais. E lembrando, tem o desconto, hein? Eu queria agradecer todo mundo, agradecer o André, o professor André em particular, porque eu vou contar uma coisa aqui em primeira mão. Muita gente, né, que está assistindo sabe, eu e o André, nós somos primos. E eu fui atleta de alto rendimento, eu sempre estive dentro do esporte, mas eu tive algumas coisas que aconteceram na minha vida que me levaram também para a educação física. E o André foi uma delas. Eu acho que nem ele sabe disso. Não sabia. Ele formou muito na minha frente. E eu vi o tanto que a educação física mudou ele. Eu acompanhei uma parte da mudança dele. E eu fiquei fantástico. Eu fiquei, assim, extasiado. Porque eu não imaginava que um curso superior e uma prática poderiam mudar uma pessoa para muito melhor. E, assim, ele foi uma das pessoas que eu quis seguir. Então, cara, muito obrigado por sua presença aqui. E eu acho que eu nunca tive a oportunidade de te falar isso. E nada melhor do que agora, né? Sim, então, assim, obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Você também mudou a minha vida. Eu acho que a recíproca é verdadeira, né, Cris? Assim, a gente sempre teve uma amizade muito legal. Muito legal. Muito legal, né? Desde Aliás, pequeno. Nossa família sempre foi diferenciada, né? Sim. A amizade, às vezes a gente fica um tempo sem se ver, quando se vê parece que foi ontem. Exato. A gente teve a oportunidade de ter uma convivência com os primos que são praticamente da mesma idade que a gente, né? E na nossa época... Era pequena, né? Na nossa época era mais fácil ter essa união, né? Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Terão né? outras. Já podemos fazer um novo sim. convite. Queremos você aqui ao vivo para poder falar sobre muito mais coisa e queremos esse término da sua graduação, tá bom? Ah, com certeza. Então, além de fazer a aula de flow, iremos fazer uma aula de biodança. Depois que eu que bacana. Da E a gente pode próxima fazer. vez, nós vamos trazer imagens. Ah, legal. Aqui, ó. Imagens. Legal. Eu quero ver o Cristóvão suado, morto, em foto. Pode deixar. Então, galera, eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Estar podendo mostrar um pouquinho do meu trabalho, né? Estar com pessoas maravilhosas, né? E só agradecer mesmo a todos pelo apoio. E tamo junto, né? Nessa caminhada aí, galera. O que precisar, tamo aí. Aproveitar e vou mandar um beijinho pra minha paixão. Eita,
Eu acho que vai pra gente agora, hein, velho? Amor, um beijo. Te amo. Galera, estamos ficando por aqui. Novamente agradeço e até a próxima. Aí, galera, muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a semana de vocês e até quinta-feira que vem, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.